A Espanha inteira ficou perplexa após o empate inesperado do Real Madrid contra o Elche. O que parecia ser mais uma partida tranquila, um passeio rotineiro para o gigante madrilenho, transformou-se em um verdadeiro alerta sobre a consistência do time nesta temporada. Assim que o apito final soou, torcedores de todas as partes do país expressaram sua frustração de maneira intensa e visceral. As redes sociais não só repercutiram o resultado, como também serviram de palco para críticas afiadas, memes irônicos e comentários apaixonados que refletiam a decepção coletiva de quem acompanha o clube de perto e sabe que o nível de exigência é altíssimo. Para os jogadores, o empate não foi apenas uma estatística, mas uma demonstração de que o time ainda precisa ajustar detalhes, reforçar a concentração e lidar com a pressão de uma torcida que não tolera deslizes. Alguns criticaram o sistema defensivo, outros apontaram para a falta de criatividade no meio-campo e alguns foram mais incisivos questionando a liderança dentro do vestiário. Esse clima de incerteza e cobrança intensa é algo que o Real Madrid conhece bem, mas que nem sempre se manifesta de maneira tão imediata e contundente como aconteceu dessa vez. Os comentaristas esportivos, sempre atentos aos mínimos detalhes, não pouparam palavras. Termos como inaceitável, vergonhoso e alerta vermelho circularam pelas manchetes e transmissões ao vivo. Alguns analistas foram além, comparando o desempenho atual com tropeços históricos do clube e destacando que mesmo grandes equipes, em determinados momentos, demonstram vulnerabilidades que precisam ser corrigidas rapidamente. Essa combinação de críticas de torcedores e especialistas cria uma atmosfera de pressão que influencia diretamente a próxima sequência de jogos, o planejamento tático e a tomada de decisões dentro do clube. A torcida, especialmente nas redes sociais, reagiu de maneira quase imediata. Tweets, posts e comentários criticavam desde a postura de jogadores emblemáticos até a própria estratégia adotada pelo treinador. Muitos torcedores expressaram surpresa e frustração, lembrando partidas recentes onde a equipe mostrou um nível de excelência que pareceu ausente contra o Elche. Os memes, por mais humorísticos que pudessem parecer, carregavam uma mensagem clara. O Real Madrid precisa se reerguer, corrigir falhas e mostrar que ainda é o gigante que todos esperam. Entre os mais críticos, surgiram discussões acaloradas sobre a gestão do elenco. Alguns apontaram para a necessidade de renovação, outros sugeriram ajustes pontuais no esquema tático. A análise detalhada de cada lance do jogo revelou erros de posicionamento, escolhas questionáveis na hora de finalizar e, acima de tudo, uma aparente falta de ritmo em determinados momentos-chave. É justamente essa percepção minuciosa que fez o empate ser interpretado como um alerta, e não apenas um resultado isolado. A imprensa internacional também acompanhou com atenção. Jornais de outros países destacaram que o tropeço do Real Madrid evidencia que nenhum time, por maior que seja sua história, está imune a resultados negativos inesperados. Comentários destacavam o impacto psicológico desse empate e como ele poderia afetar a confiança da equipe nos próximos desafios, tanto na Liga quanto em competições europeias. A percepção global reforça a ideia de que, para manter o nível de excelência, o clube precisa reagir de maneira imediata. Apesar do clima de frustração, é importante notar que essa reação intensa reflete o amor e a exigência de uma torcida apaixonada, acostumada a grandes conquistas. O Real Madrid tem uma história de superação e cada tropeço, embora doloroso, pode servir como um ponto de reflexão para o time se reorganizar, ajustar estratégias e fortalecer a mentalidade coletiva. Para os torcedores mais atentos, essa é a oportunidade de analisar criticamente o desempenho do time, entender onde estão os problemas e esperar soluções consistentes nas próximas partidas. O desempenho individual também foi alvo de discussões. Jogadores-chave foram elogiados em certos momentos, mas de forma geral, a sensação é de que faltou entrosamento, clareza nas finalizações e precisão nos passes decisivos. Alguns erros foram sutis, outros mais evidentes, mas todos contribuíram para a percepção de que o Real Madrid não apresentou seu melhor futebol. A análise detalhada dos lances cria uma narrativa completa sobre os desafios enfrentados durante a partida, mostrando que nem sempre o resultado é apenas um número no placar, mas sim a soma de escolhas, falhas e oportunidades perdidas. Enquanto o jogo acontecia, torcedores e analistas já discutiam os impactos de longo prazo.
Um empate em casa contra um adversário considerado teoricamente mais fraco gera reflexões sobre a consistência do time, a pressão sobre o treinador e a necessidade de ajustes imediatos. Essa pressão se torna um elemento central da narrativa, mostrando que cada decisão tomada dentro do clube terá repercussões não apenas no desempenho futuro, mas também na confiança que a torcida deposita nos jogadores e na comissão técnica. Ao observar detalhadamente a dinâmica da partida, nota-se que alguns momentos críticos poderiam ter sido decisivos para alterar o placar. A falta de precisão nas finalizações, erros defensivos e decisões precipitadas no meio-campo foram fatores determinantes para o empate. Esses detalhes, quando analisados com atenção, ajudam a compreender por que a reação da Espanha foi tão intensa. Não se tratava apenas de perder pontos, mas de perceber que mesmo um gigante como o Real Madrid pode apresentar vulnerabilidades quando menos se espera. O clima após a partida, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, mostrou a força da paixão pelo futebol. Torcedores não apenas expressaram frustração, mas também levantaram discussões construtivas sobre como o time poderia melhorar. Alguns sugeriram mudanças táticas, outros defenderam maior foco nos treinos e preparação mental. Essa interação entre torcida, mídia e time cria uma narrativa rica sobre o impacto de cada resultado e a importância de responder rapidamente a situações adversas. Dentro do clube, certamente houve reuniões estratégicas, análise de desempenho e planejamento para corrigir erros. O treinador e a comissão técnica precisam lidar com críticas internas e externas, enquanto mantém a confiança da equipe. Essa necessidade de equilíbrio é um ponto-chave para entender o que vem a seguir e como o Real Madrid pode reagir de maneira positiva após um tropeço inesperado. A análise do empate também revela padrões que podem influenciar decisões futuras. Ajustes táticos, mudanças de postura e avaliação de desempenho individual são elementos centrais para recuperar o controle. Para os torcedores que acompanham de perto, essa análise detalhada oferece insights sobre a evolução do time e como cada decisão afeta o desempenho coletivo. No final, o empate contra o Elche funciona como um alerta e um lembrete de que mesmo os grandes times enfrentam desafios que testam sua capacidade de adaptação, resiliência e reação. O impacto desse resultado vai muito além do placar, influenciando percepções, expectativas e decisões futuras. O empate contra o Elche não foi apenas um tropeço isolado. Ele revelou pontos críticos sobre a capacidade do Real Madrid de lidar com pressão, expectativas e situações adversas. Cada lance, cada decisão em campo e cada falha foram amplificados pela reação imediata da torcida e da imprensa, criando uma atmosfera quase sufocante. A crítica não se limitou a comentar a partida. Ela se estendeu à temporada, à postura dos jogadores, à gestão do elenco e, sobretudo, à necessidade de respostas rápidas para evitar que um pequeno erro se transforme em uma crise maior. O que antes parecia apenas um tropeço momentâneo se tornou um caso emblemático de como grandes clubes precisam constantemente se reinventar, mesmo quando estão no topo. Ao analisar o desempenho do Real Madrid de maneira detalhada, fica evidente que a equipe mostrou sinais de desorganização em momentos cruciais. Passes errados, marcação lenta e falta de criatividade ofensiva comprometeram o ritmo do jogo e deixaram o adversário mais confiante do que o esperado. Para os torcedores, cada erro se tornou uma oportunidade de expressar frustração, seja nas redes sociais, nos comentários de transmissões ao vivo ou mesmo nos círculos de discussão sobre futebol. A intensidade dessa reação mostra o quanto a torcida valoriza consistência e comprometimento, mesmo quando o adversário é considerado tecnicamente inferior. Dentro do clube, certamente a análise pós-jogo foi rigorosa. Treinadores, analistas e jogadores revisaram cada detalhe, desde posicionamento tático até decisões individuais em campo. A necessidade de ajustes imediatos tornou-se evidente. Mudanças estratégicas, realinhamento de setores e motivação psicológica são apenas algumas das ações essenciais para que o Real Madrid retome o padrão de excelência esperado. Esse processo de correção é vital, pois não se trata apenas de vencer jogos, mas de manter a credibilidade e a confiança de uma torcida que exige resultados consistentes. Os comentários da imprensa espanhola não se limitaram a uma crítica superficial.
Eles examinaram o impacto do empate na confiança do time, na pressão sobre o treinador e nas perspectivas futuras da temporada. Manchetes contundentes, artigos analíticos e opiniões de especialistas construíram uma narrativa de alerta, destacando a necessidade de respostas rápidas. Para a torcida, essas análises reforçam a percepção de que cada jogo é uma prova, não apenas de habilidade técnica, mas de resiliência emocional e estratégica. Além disso, o impacto psicológico do empate sobre os jogadores não pode ser subestimado. Mesmo atletas experientes sentem a pressão da expectativa coletiva e a necessidade de corresponder ao padrão do clube. O equilíbrio emocional, portanto, torna-se tão importante quanto a performance física. Momentos de falha, quando não bem gerenciados, podem gerar desconfiança, tensão interna e, consequentemente, queda de rendimento. A narrativa que se constrói a partir dessa dinâmica é rica e complexa, mostrando que o futebol moderno envolve muito mais do que apenas o domínio técnico do jogo. O desempenho coletivo do Real Madrid também trouxe à tona debates sobre liderança dentro do vestiário. Jogadores-chave precisam assumir responsabilidade, motivar colegas e manter a concentração mesmo em momentos difíceis. Quando essas funções não são plenamente exercidas, o resultado é uma equipe vulnerável a erros, improvisações e decisões precipitadas. A observação desse comportamento é essencial para compreender a reação intensa da torcida e a cobrança da imprensa, elementos que se reforçam mutuamente e aumentam a pressão sobre o time. Enquanto o jogo contra o Elche era revisitado, surgiram comparações inevitáveis com partidas anteriores e situações similares na história do clube. O Real Madrid, por sua tradição e tamanho, sempre esteve sujeito a altos níveis de expectativa. Quando o time tropeça, a repercussão é proporcional à grandeza da equipe. Isso explica a intensidade das críticas e a sensação de urgência que permeou o debate nas horas seguintes à partida. Cada detalhe se torna simbólico e cada falha é analisada como indicativo de padrões maiores que precisam ser corrigidos. A reação da torcida também revelou diferentes perspectivas. Alguns criticaram abertamente os jogadores, sugerindo mudanças imediatas ou questionando a liderança do treinador. Outros, mais cautelosos, refletiram sobre o contexto do empate, reconhecendo que partidas difíceis acontecem até com grandes equipes. Essa diversidade de opiniões cria uma narrativa multifacetada, permitindo entender que no futebol nem tudo é preto no branco. Há nuances, interpretações e impactos variados sobre a percepção coletiva. Em termos táticos, o empate destacou áreas que exigem atenção. O setor defensivo apresentou falhas em cobertura e posicionamento, enquanto o meio-campo careceu de criatividade para romper linhas adversárias. O ataque, por sua vez, não conseguiu transformar chances em gols, revelando problemas de finalização e tomada de decisão. Para analistas e torcedores, essa combinação de fatores explica não apenas o resultado, mas também a frustração que se seguiu. Não se trata apenas de perder pontos, mas de identificar onde o time falhou e como isso poderia ter sido evitado. O aspecto mental da equipe também entrou em foco. O Real Madrid é acostumado a lidar com pressão, mas momentos de tropeço expõem vulnerabilidades psicológicas que precisam ser abordadas. A capacidade de reagir rapidamente, aprender com os erros e manter confiança é crucial para sustentar o nível de excelência exigido por um clube desse porte. A análise dessas nuances não apenas enriquece a narrativa, mas também oferece ao espectador uma compreensão mais profunda sobre o que está acontecendo além do placar. Além do desempenho dentro de campo, as consequências externas também se manifestaram. A imprensa, os torcedores e até a análise internacional destacaram que o empate representa mais do que apenas um ponto perdido. Ele simboliza a necessidade de adaptação, planejamento e gestão eficaz. Cada comentário, artigo ou crítica serve como um espelho, refletindo as expectativas depositadas em um time que não pode se dar ao luxo de falhar repetidamente. O confronto contra o Elche, portanto, funciona como um estudo de caso sobre a complexidade do futebol moderno. Ele demonstra que resultados inesperados são oportunidades para reflexão, ajustes estratégicos e desenvolvimento do elenco. Para o torcedor atento, isso significa aprender a interpretar o jogo além do placar, analisar o comportamento coletivo e entender como pequenas decisões podem ter grandes impactos. Nos bastidores, o planejamento futuro do Real Madrid certamente foi revisado.
Treinos específicos, reuniões táticas e discussões sobre o estado mental dos jogadores fazem parte de uma estratégia que busca não apenas corrigir falhas, mas prevenir que elas se repitam. Essa abordagem meticulosa é característica de clubes de elite e destaca a diferença entre reagir de forma improvisada e tomar medidas estratégicas fundamentadas. O equilíbrio entre expectativa e realidade também foi um tema recorrente. A torcida exige excelência, mas reconhece que erros acontecem. A análise detalhada do empate revela que o verdadeiro teste não é apenas a partida em si, mas a capacidade do time de responder, aprender e evoluir a partir dela. Esse processo envolve comprometimento, disciplina e visão estratégica, elementos essenciais para que o Real Madrid mantenha seu status de gigante do futebol mundial. Ao longo das horas seguintes ao empate, discussões se multiplicaram sobre os próximos confrontos e a forma como o time poderia se recuperar. Alguns sugeriram ajustes táticos específicos, enquanto outros enfatizaram a importância da preparação mental e da motivação individual. Essa multiplicidade de soluções potenciais evidencia que o futebol não é apenas resultado final, mas também um conjunto de decisões interdependentes que moldam o desempenho coletivo. Em síntese, o empate contra o Elche se tornou mais do que um jogo. É uma narrativa sobre pressão, expectativa, reação e aprendizado. Ele mostra que até os maiores clubes enfrentam desafios inesperados e que a maneira como respondem define não apenas sua temporada, mas sua credibilidade, imagem e relação com a torcida. Para o espectador, compreender essa dinâmica oferece insights valiosos sobre futebol, comportamento coletivo e gestão de equipes de alto nível. O clima de debate, a análise de cada lance e o estudo das reações da torcida criam um contexto rico para refletir sobre o que realmente importa no futebol contemporâneo. A performance técnica é essencial, mas a capacidade de gerenciar erros, interpretar sinais e manter foco é igualmente decisiva. Esse equilíbrio entre habilidade, estratégia e mentalidade define o que separa equipes medianas de clubes realmente históricos. Finalmente, o Real Madrid enfrenta o desafio de transformar esse alerta em aprendizado. Ajustes táticos, foco mental e liderança dentro do vestiário serão determinantes para os próximos jogos. O empate serve como uma lição sobre resiliência, exigência e a importância de manter padrões elevados mesmo sob pressão intensa. Para os torcedores e analistas, essa narrativa é uma oportunidade de acompanhar de perto como um gigante do futebol reage quando seus limites são testados.